Salve galera, beleza? Meu nome é Elder, você está no Estante do Tech, sejam muito bem-vindos. E finalmente chegou a minha vez aqui de dar minha opinião sobre a Techs Especial volume 18, que traz aí a história desenhada pelo Pedro Mauro. Finalmente eu vou poder comentar dessa edição, tenho ela em mãos, já li, mas antes quero pedir você para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, porque isso ajuda muito. A gente tá aí na caminhada para chegar a 2.000 inscritos e nós vamos chegar lá até o fim do ano, mas eu preciso da sua inscrição para atingir essa meta, beleza? Também quero convidar você a me seguir no Instagram, @estantedotex. Se você quiser fazer suas compras na Amazon, inclusive comprar este quadrinho aqui, você comprando pelo link do canal que eu vou deixar aí embaixo, você ajuda a gente aqui com uma pequena comissão que a Amazon passa pra gente. Também tem minha chave Pix, tá tudo aí na descrição do vídeo. Você que quer me ajudar de uma forma mais direta, você quer apoiar o trabalho que eu faço aqui no YouTube, compre pelo link do Tex, link do canal do Tex. E você quiser ajudar de uma forma mais direta, como eu disse, minha chave Pix tá aí. Mas você comprando pelo link da Amazon, apenas assistindo o vídeo, deixando o like, compartilhando, e você que não conhece o canal, se inscrevendo, já ajuda demais, beleza? Sem mais enrolação, vamos falar da tão aguardada história desenhada por um brasileiro, a história de Tex desenhada por um brasileiro, e eu tenho algumas considerações para fazer aqui, tá? Lembrando, pessoal, que tudo que eu falar aqui é apenas uma opinião minha, você tem todo o direito e sinta-se à vontade para discordar, caso você discorde, aí nos comentários, porque a discussão continua aí nos comentários, tá? Pessoal, antes de tudo eu tenho que dizer que desde quando eu comecei a ler Tex e eu fui me aprofundando mais no personagem, eu sempre pensei sobre um desenhista brasileiro desenhar Tex. Era uma coisa assim que eu sempre tinha muita curiosidade de ver, ou então histórias do Tex no Brasil. Nós temos histórias do Zagor, né, no Brasil, enfrentando cangaceiros e tal. Então eu sempre tinha também essa coisa do Tex ali no Brasil. E aí, há pouco tempo atrás, nós fomos brindados aí, né, com a notícia de que o Pedro Mauro, autor aí, desenhista de Gatilho, que é um faroeste brasileiro, tá sensacional, ia desenhar uma história de Tex, mas até então a gente não tinha qualquer informação se era um Tex gigante, se era uma mensal, se era um especial, a gente não tinha qualquer informação sobre isso, tá? E aí eu confesso que foi me deu assim um pouquinho assim de decepção. Mas por quê, Elder? Porque essas histórias, essas edições aqui, existem edições dela que são apenas uma única história, tá? Inclusive uma que o Kit Carson morre ali, é uma história completa, e tem outras também. Mas geralmente essa coleção aqui, ela reúne histórias curtas, ali de 20, 30 páginas, 30 e poucas páginas. Então, isso foi assim, eu tive um pouquinho de desapontamento quanto a isso, porque eu esperava o Pedro Mauro desenhar uma Tex gigante, sabe? Ali, igual foi Gatilho, para poder ali a gente ver muito bem a arte do Pedro Mauro, o cara desenha assim pra caramba. Aí veio essa notícia de que ele ia desenhar uma das histórias contidas nesse encadernado, e isso me desanimou um pouquinho na época, porque eu sabia que era uma história curta e tal. Mas tudo bem, isso é apenas, como eu disse, tudo uma opinião minha. Eu queria muito ver mais assim do Pedro Mauro desenhando Tex, assim, uma história mais, né, mais longa. Mas enfim, temos aqui, chegou, né? E nós temos aqui uma edição muito bonita, a nova Tex, né, especial. Antes era, beleza, era essa capa cartão aqui, mas era papel jornal, colorido mesmo. A diferença é que era um papel jornal. E aqui, pessoal, nós temos, né, o capa cartão, 162 páginas em cores, tá?
E nós temos aqui, como vocês podem ver, ó, 4 histórias fechadas, né? Nós 5, não, pera aí. Nós temos 5 histórias aqui, mais a do Pedro Mauro, porque tem um destaque aqui. Então nós temos a história Mesa Blanca, que é roteirizada pelo Pasquale Ruju e desenhada pelo Corrado Mastanto Ono, que é um desenhista que eu gosto muito, mas eu tenho um comentário para fazer sobre ele nesta edição. Nós temos aqui a Lenda de Porter Rockwell, que é, para mim, a melhor história dessa edição. Nós temos aqui a Lenda de Porter Rockwell, roteirizada pelo Pasquale Ruju e desenhadas pelo Salveluto. Também temos aqui Irmãos Assaltantes, roteirizado por Gabriela Conto e desenhado pelo Fabrício Russo. As Duas Faces da Lei, Alessandro Russo e desenhado pelo Giancarlo Alessandrini, que eu também tenho algo para comentar aqui. E aí nós temos a última história, que é a história do Pedro Mauro, tá? Que é... Calma que eu vou pegar o nome aqui. Cadê? Noite Longa em Caiote, que pra mim é a história que bate de frente ali com a melhor que eu gosto dessa edição, que é a Lenda de Porter Rockwell. Eu fico em dúvida qual que eu gosto mais, se é a do Pedro Mauro ou essa aqui. Nós temos 5 histórias aqui, então você façam suas contas aí. 5 histórias divididas aqui em 162 páginas, né? Dá 30 e poucas, sei lá, páginas para cada um, mais ou menos, para cada uma história. E pessoal, eu não vou comentar história por história, mas eu vou falar algumas coisas aqui dessa edição até chegar na tão esperada história desenhada pelo Pedro Mauro, né? Mas eu vou começar aqui pela primeira história, que é Mesa Blanca, desenhada pelo Corrado Mastanto Ono, que é um desenhista que eu gosto bastante, eu gosto do estilo dele, mas aqui ele tá muito abaixo do que ele, né, é capaz de fazer. E eu já li histórias dele em outras, né, já vi desenhos dele em outras histórias, mas aqui ele realmente, não sei, tá esquisito. Olha esse Tex aqui, ó. Vou dar um exemplo desse Tex aqui. Olha só que... Olha só. Aqui, ó. Tá esquisito, né, cara? Tá um traço... Eu não sei dizer. Tá meio estranho. Tá? É uma história legal também. Todas as histórias aqui são bem legais, tá? Tem essas duas que eu mais gostei, mas todas as histórias são muito legais. E aqui eu senti que o Corrado Mastanto Ono não pôde entregar tudo que ele entrega, porque o cara desenha demais. E mesmo assim, os desenhos aqui não estão ruins, tá? Você só vê que é algo, parece que foi feito assim meio apressado, né? Tive essa sensação, tá? Como eu disse, é apenas uma opinião minha, tá? E aí, a segunda história, que é a que eu... A segunda história, deixa eu ver aqui. Não, a segunda história é Irmãos Assaltantes, que é uma história legal de 2 irmãos aqui que praticam alguns assaltos a bancos aqui, e o Tex acaba se envolvendo com um senhor que é os pais dos garotos que quer resgatar eles. Uma história legal, tá? Uma história bem legal, interessante, com desenhos muito bons do Fabrício Russo, desenhos bem legais, tá? Eu gostei desse desenhista, nunca tinha visto uma outra história de Tex desenhada por ele, muito legal, tá? E aí nós temos aquela que para mim é a melhor história dessa edição, que é a Lenda de Porter Rockwell. Porter Rockwell. Aqui, ó, começa aqui. Nós temos o roteiro aqui de Pasquale Ruju e desenhos do Salveluto, que eu também não conhecia esse desenhista, tá? Aqui nós vamos acompanhar a história de um pistoleiro, o Porter Rockwell. Ele que é um pistoleiro ali que se diz
ali ter o corpo blindado por um pastor ali que fez uma reza e nenhuma bala acerta ele, né? E aí ele e o Tex acabam unindo forças para lidar com um bando de criminosos que vão até a cidade em que o Porter é xerife para assassiná-lo. E aí o Tex e ele vão lidar com esse bando. É uma história bem legal, que se fosse assim um roteiro assim mais longo, sabe? Uma história mais longa, seria muito bom de acompanhar, porque é um personagem muito legal a história dele, né? Ele é um pistoleiro ali, mormon, ele é realmente muito bom no gatilho, e ele diz que tem o corpo blindado, que nenhuma bala passa por ele. Será que não? É uma história bem legal, é um personagem que eu queria ver mais, né? Tem um final interessante, final até de certa forma emocionante, muito legal mesmo. E aí vem a história, As Duas Faces da Lei, tá? Que é uma história legal também, tá? É uma história bem legalzinha e que envolve um xerife aqui, o Tex, uns bandidos que eles estão atrás, desenhada pelo Giancarlo Alessandrini, que já desenhou edições do Ken Parker, tá? Mas aqui, desenhando essa história do Tex, cara, eu não sei, eu não gostei do desenho dele. Tá estranho, olha só, não sei. Ele não é meu desenhista favorito lá na série de Ken Parker, tá? Mas eu tenho recordação de desenhos dele no Ken Parker e é melhor do que isso aqui. Não sei, não tá... Eu não gostei desse desenho aqui, desse desenho dele. Embora no Ken Parker eu goste, tá? E aí nós vamos para a última história, que é a história que o Pedro Mauro desenha, Noite Longa em Coyote, roteirizada pelo Mauro Bozelli e desenhada pelo Pedro Mauro, pessoal. Finalmente nós temos um Tex feito por um desenhista brasileiro e é uma história que tem uma cidade ali, a cidade Coyote, né? Que é um povoado pequeno ali. E tem um xerife, ele tá com um rapaz preso, né? E se eu não me engano, se não me falha a memória, se não me falha a memória, o irmão dele reúne um bando ali, um grupo de homens ali, pra ir até a prisão, né? Até a delegacia ali do xerife, pra soltar o irmão caçula dele que tá preso, né? Numa noite. E aí o Tex chega ali em auxílio do xerife e eles vão ter que lidar com o assédio desses criminosos a fim de libertar o seu comparsa da prisão. É uma história muito legal, tá? Muito legal, ela tem um clima assim... não sei, ela tem um clima assim meio claustrofóbico, sabe? Eu tive essa sensação, os personagens estão ali numa pressão muito grande. A história se passa toda à noite, tá? Ela se passa toda à noite, então ela tem aquele clima ali meio de... um clima meio de suspense, sabe? Toda a preparação até os bandidos chegarem pra resolver a questão, né? Com o Tex e o xerife pra soltar o irmão, o comparsa deles. Muito legal a história, é uma história curta que o Mauro Bozelli, em poucas páginas, faz a gente ter empatia, né, se preocupar com os personagens, com o xerife, com a família dele. Ele tem uma esposa, um filho, e eles em determinado momento ali ficam em perigo ali nas mãos dos bandidos. Em poucas páginas, o Bozelli consegue trazer essa atmosfera da gente se importar com os personagens. Ele consegue desenvolver os personagens em poucas páginas. E isso é muito legal, né? Agora, quanto aos desenhos do Pedro Mauro, como vocês podem ver, os desenhos estão ótimos, tá? Estão muito bons. Porém, o Tex do Pedro Mauro, eu não sei se ficou, na minha opinião, ficou meio estranho o rosto do Tex, né? O rosto que o Pedro Mauro deu ao Tex. E não sei, mas tá, não tô falando mal de forma alguma, tá aí para vocês verem. Como eu disse, é apenas uma opinião
pessoal minha, tá? Mas é muito legal ver o Tex desenhado pelo Pedro Mauro. E eu fiquei com a sensação, tá? De que o Pedro Mauro teve pouco tempo para entregar essas páginas, sabe? O Pedro Mauro, você vê o Pedro Mauro desenhando o gatilho, aqui o texto do Pedro Mauro, do Pedro Mauro, no close aqui, ó. Aqui. Esse é o texto do Pedro Mauro. Eu fiquei com a sensação de que o Pedro Mauro teve pouco tempo para entregar as páginas. Então, assim como o Corrado Mastanto Ono, eu tive essa impressão de que foi feito meio na pressa, sabe? Porque tanto o Pedro Mauro quanto o Mastanto Ono, eles entregam um trabalho assim mais detalhado do que o que está apresentado aqui, tá? De forma alguma eu tô falando que tá ruim, muito pelo contrário. O Pedro Mauro é um dos desenhistas dessa edição aqui, tá? Os desenhos é um dos melhores aqui na edição, tá? E inclusive tá melhor que o desenho do Mastanto Ono, tá? O desenho do Pedro Mauro aqui tá melhor que o desenho do Mastanto Ono. Mas a gente que leu o gatilho, você que leu, você tá assistindo o vídeo aí, se você leu o gatilho, você vai concordar comigo de que os desenhos lá em gatilho estão mais bem feitos, tá? Não sei se a palavra é essa, o termo é esse, mas os desenhos estão ali com um cuidado maior. O que, não sei, em alguns momentos eu não vi aqui, tá? Isso é apenas uma opinião minha. Isso é comparado com os desenhos de gatilho. Mas aí você vai ver gatilho, o cara teve todo o tempo para fazer os desenhos, né? Aqui eu fiquei com a sensação, posso estar errado, de que o Pedro Mauro teve pouco tempo para entregar aquilo que ele realmente é capaz, tá? Mas tá sensacional. Os desenhos, as páginas aqui, ó, falam por si só. Tá incrível. É uma edição, pessoal, muito legal para você que é fã de Tex. É imperdível, tá? Imperdível. É uma edição muito, realmente especial, porque, como diz aqui, ó, a primeira história de Tex desenhada por um brasileiro. Cara, é sensacional. Pedro Mauro, eu sou fã, ó. Capa muito legal, né? Olha que capa da hora do Mastanto Ono, tá? Cara, eu sou muito fã do Pedro Mauro. Já conversei com o Pedro Mauro, eu e o Clóvis lá no nosso podcast que a gente tinha. Tá meio parado. E eu vou tentar trazer o Pedro Mauro em algum momento no meu canal pra gente conversar. Cara, é um cara sensacional, um artista incrível que merece todo o reconhecimento do mundo aqui dentro da Nona Arte. Então eu desejo pra caramba todo o sucesso do mundo para o Pedro Mauro. E eu tenho certeza que nós vamos voltar a ver Pedro Mauro nas páginas de Tex. Cara, eu tenho certeza disso, tá? Pode demorar, pode... não sei, mas eu tenho certeza que a gente vai ver Pedro Mauro desenhando Tex de novo. Afinal de contas, ô Bozelli, joga uma Tex gigante aí na mão do Pedro Mauro, você vai ver o que é desenho. Galera, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Eu acabei falando um pouquinho ali de cada história, sem aprofundar muito. Eu queria mais mesmo dar ênfase à história do Pedro Mauro, né? Afinal de contas, é o grande atrativo dessa edição. Super indico, tá? Mas deu volume 18, eu posso ler, cara? Pode comprar numa boa. São histórias totalmente autocontidas, fechadas. São histórias curtas de 30 páginas, mas são histórias muito boas, muito bem construídas, tá? Vale muito a pena. Você que é colecionador, você que quer conhecer o Tex, de repente, já começa por aqui também. Tex, eu costumo dizer que quase toda a edição de Tex é boa para você começar. Então, pessoal, ó, essa é a minha indicação. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, nossa, o vídeo já ficou longo demais. Deixa o like, compartilhe. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo. Falou, valeu e fui! Se inscreve aí, galera. Valeu!